E aí galera, tudo bom? Todo lugar um pouco diferente, né? Tô aqui no interior da Bahia, próximo a Rio de Contas, num local chamado Boa Vista, né? Boa Vista é roça, gente. É um lugar aqui magnífico, com um clima peculiar. No verão é extremamente quente e seco. Na verdade é seco o ano inteiro. A gente está aqui próximo do inverno, né? Mês que vem vai esfriar um pouquinho mais. Dentro de casa é bem fresquinho. Aqui fora agora tá uma temperatura absurdamente amena, tá excelente, maravilhoso. E de noite faz frio, né? De noite faz frio, lá em Rio de Contas principalmente, que é um pouco mais alto, né? A gente tem que descer a serra para chegar aqui. Mas, enfim, quem conhece aí, deixa aqui embaixo falando sobre um pouquinho sobre Rio de Contas, sobre essa região aqui da Chapada Diamantina. Acho que todo mundo que vem fica apaixonado, né? Porque é lindo demais. Mas, enfim, gente, eu sou videomaker há 6 anos, né? Fotógrafo, videomaker e editor. E eu já fiz muito vídeo de muitas pessoas e eu gostaria de falar um pouquinho sobre as dificuldades que a pessoa tem em falar na frente da câmera. Então, eu estou aqui falando para você de forma sem roteiro, de forma mais espontânea, né? Num lugar completamente inusitado que as pessoas geralmente não vêm gravar. Mas falar um pouquinho sobre isso. Então, galera, a primeira coisa que você tem que fazer é você ter clareza no que você precisa desenvolver, né? Você precisa ter clareza, você precisa saber o que é que você vai fazer, qual é o seu objetivo, né? Quais são os percursos que você vai precisar trilhar até chegar no ponto principal, né? Meu ponto principal aqui é o que? Eu preciso falar para vocês, né? Quais são as principais coisas que levam as pessoas a terem dificuldades a ficar na frente de uma câmera e gravar, e falar, e se comunicar com os outros, né? Então, o primeiro passo é esse, você precisa ter clareza. Então, se você é um profissional, um dentista, né, e você quer falar sobre sua área, né, falar sobre como você fazer procedimentos estéticos em tal dente, ou fazer remoção, ou fazer sei lá o que, você tem que saber exatamente do que você vai falar, do que vai se tratar o vídeo. Então, se você vai falar sobre um procedimento com foco em trazer esse conteúdo para outros dentistas, você tem que ter o quê? Um conteúdo mais técnico. Você tem que, assim, se seu objetivo é fazer um curso depois, explicar coisas específicas que você quer vender, quer monetizar, você tem que ter em mente que você não vai entregar todo o ouro ali, mas que você vai deixar a pessoa com a impressão que você conhece muito do assunto, mas que sem entregar realmente todo o conhecimento que você tem a capacidade de entregar. O próximo ponto é o seguinte, é interessante que você tenha um roteiro, mas você tem duas opções. Ou você trabalha, na verdade você tem 3 opções. Ou você trabalha com teleprompter, quando você coloca um device, enfim, é tipo um vidro que fica aqui na frente, um tablet, um computador embaixo, né? Que vai estar passando o texto e você vai estar simplesmente lendo de frente para a câmera e a pessoa... algumas pessoas conseguem fazer melhor, outras piores, só que a pessoa não vai saber que você está lendo. Você está lendo todo um roteiro escrito, né? Milimetricamente escrito e projetado para aquele conteúdo. Então essa é a forma mais prática, só que exige mais recursos. Mas existe teleprompter hoje no celular, que você tem até pelo CapCut, né, que você pode estar utilizando por lá, que fica mais prático. Só que se você quiser algo um pouco mais profissional, por uma câmera e tal, aí você precisa desse recurso. Outra forma é você gravar em cortes, né? Você vai pegar as frases, né? Você vai gravar a frase e falar frase por frase e fazendo cortes em cima disso. Às vezes fica cansativo, às vezes fica dinâmico, depende muito mais de quem vai editar, né? E da sua conexão com o público, com a câmera e tudo mais. E a outra forma é você realmente ter um roteiro, você estudou sobre aquilo, você sabe falar sobre aquilo e você vai discorrer. Claro, é assim como fosse uma redação, né? Você tem início, meio e fim, você vai dar uma introdução sobre o assunto, depois você vai falar sobre o conteúdo daquilo ali e no final você vai dar um desfecho sobre aquele tema. E geralmente existe a coisa, né, que é para vídeo e tal, chamada de CTA, que é a Call to Action. Então você vai chamar a pessoa para realizar alguma ação. E geralmente essa ação é o que? É você clicar em um link, é você se cadastrar em alguma coisa, da semana de não sei lá o que, coisas como essa, você vai convidar ele para fazer alguma coisa. Então, tipo assim, pô gente, se inscreva aqui no meu canal, né? E se você não curtiu, você pode curtir aí também e deixe seu comentário, porque é muito importante. Pronto, isso pode ser uma call to action no final, só que essa call to action às vezes você pode botar no meio também, Então, gente, a bateria acabou, eu tive que almoçar e, enfim, voltei aqui agora para
terminar a gravação. Então, pessoal, depois de você ter organizado seu roteiro, ter deixado tudo aquilo prontinho, caso você tenha também teleprompter e tudo mais, você vai poder utilizar. Mas agora vamos para o próximo passo. O próximo passo é uma coisa que as pessoas não fazem. Gente, eu acho que se eu tive 2 clientes que eles se dedicaram a fazer isso aí, foi bastante, né? Que é você ensaiar, que é você colocar em prática aquilo que você fez, mas não a prova real. Vamos fazer um teste, né? E isso aí é muito recomendado em entrevistas de emprego. Eu já vi muito contratador, né? Muita pessoal de RH e tudo mais, que recomenda você fazer isso, porque você se sente seguro com aquilo que você vai falar, né? Não necessariamente que na entrevista você vai gravar muita coisa que você vai falar, tipo assim, um roteiro pronto, né, para aquilo ali. Não, não é isso. Mas que você tenha domínio sobre as coisas que você vai falar e que você sinta seguro na frente de uma câmera falando. Porque muitas vezes, gente, existe uma coisa que é muito dito na música, que é chamada síndrome do REC. A pessoa, ela toca muito bem, ela faz aquilo perfeito, ela tá cantando, né, de forma excelente. Mas quando bota pra gravar, velho, a pessoa trava. A pessoa, sabe, erra um bocado de nota, a pessoa não consegue fazer o negócio ali direito. Isso é uma coisa super natural e que acontece muito também com as câmeras. Então, você tá de frente pra câmera e você trava, você não consegue mais falar, você não consegue organizar suas ideias para que você tenha o desenvolvimento, né, de início, meio e fim, e você às vezes acaba se perdendo, fala um bocado de coisa, enfim. Então eu recomendo que você faça isso, que você ensaie as suas falas, se como você fosse um ator mesmo, porque os atores, eles fazem isso. Eles têm um texto de 4, 5, 6, 7 páginas, e eles gravam o texto todo, eles gravam todas essas páginas, né? Eu já tive uma experiência com uma amiga minha, né, essa amiga é da Inglaterra, né, e eu fui numa peça dela, peça incrível, uma peça do Peaky Blinders, lá em Londres, em Camden Town, e eu ajudei ela a ensaiar, né, com algumas falas. Ela tinha um texto de 5 páginas, tipo, era um texto enorme, e ela sabia todas as palavras que estavam lá, em ordem, tudo perfeito. Né? Então, se a pessoa dá esse comprometimento, né, com o trabalho dela, você também pode fazer isso com seus vídeos, principalmente quando é um vídeo profissional, uma coisa para sua empresa, uma coisa para você mesmo, né? Então, vale a pena, gente, vale a pena, se esforce um pouquinho para isso. Isso aqui é uma outra coisa que vai muito além só da gravação de vídeo, que é você fazer se como fosse o Kaizen, né? Que significa a questão da melhoria contínua. Você vai estar sempre adaptando e otimizando o seu desempenho, né? Os seus processos, para que você tenha processos melhores, mais claros, mais bem definidos e que eles tenham menos falhas. Então, o que é que você vai fazer? Todo vídeo, depois que você vai gravar, seria interessante que você edite seus vídeos, né? Claro, se você não souber editar, tudo bem, você pode parar para aprender e fazer isso aos pouquinhos. Ou você simplesmente para assistir seus vídeos, só que não necessariamente assistir o vídeo já produzido. Você vai assistir o vídeo bruto, porque o vídeo que já foi produzido, ele tem aqueles cortes, você tira vício de linguagem, você tira muitas pausas, muitas dessas coisas, e aí no final você tem um produto final já bem recortado e tudo mais, só que aquilo ali não diz exatamente quem é você, porque no dia que você for fazer uma palestra, que você for apresentar alguma coisa presencialmente, você vai sentir essa dificuldade. Então, tipo, se você tiver o tempo, né? Se você tiver o interesse realmente de querer melhorar, faça isso, assista seus vídeos, escreva seus erros, faça observações em relação a quem você é, porque você está desenvolvendo quem você é. Então é muito mais importante você desenvolver quem é do que você simplesmente montar uma imagem, porque aquilo que está em você, você não vai perder. Então, galera, a última coisa é para você se aprofundar no assunto que você vai falar. Então, estude bastante, pesquise coisas novas, vejam o que as outras pessoas estão falando e, por favor, gente, não virem refém de inteligência artificial, porque já estão saindo alguns estudos já, né? Tudo bem que é uma coisa bem recente e esses estudos ainda precisam de mais aprofundamento, né? Precisam de maiores análises, precisam de mais tempo de análise com as pessoas, né? Com os voluntários para isso, mas que a nossa função cerebral ela está ficando cada vez mais atrofiada pelo uso da IA. Então, pessoas que não usam IA têm uma função cognitiva muito mais desenvolvida com que pessoas que passaram a utilizar a IA desde o surgimento dela. Então, eu não recomendo que você utilize, né? Claro, eu acho que em certas situações é uma ferramenta que funciona muito bem, né? Para coisas muito específicas. Então, você é a pessoa que está ali atrás da câmera, na frente da câmera, né, para passar seu conhecimento para outra pessoa, né, suas experiências, as suas vivências, as coisas que você sabe que funciona, que não funciona, para que outra pessoa consiga trazer isso para a realidade dela e conseguir evoluir e se desenvolver cada vez mais.
Então, gente, eu sou o Matheus, eu sou videomaker, espero que vocês tenham gostado bastante disso aí. Espero que esse conteúdo possa ter ajudado vocês e futuramente eu tô fazendo próximos conteúdos. E é isso, se você não seguiu, me siga aqui para me ajudar, dá uma curtida e principalmente deixe nos comentários aquilo que você pensa sobre esse assunto, sobre o que foi proposto aqui, tá bom? Eu gostaria muito de saber. Valeu!